Boa noite. Está no ar o programa Câmara Saúde de hoje, que traz à tona o tema o Alzheimer. O Alzheimer, então, é uma doença que atinge principalmente os idosos e acomete e compromete a memória, a atenção e também a fala. Para a gente falar então um pouquinho sobre esse assunto, conosco no estúdio o médico neurologista Dr. Cassiano Forcellini. Dr. Cassiano, muito obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. Antes de nós começarmos a falar sobre o Alzheimer propriamente dito, é importante frisar que a doença de Alzheimer é uma forma de demência. Demência é um termo mais amplo. Demência é quando a pessoa desaprende coisas que ela antes sabia fazer muito bem. Não é só dificuldade de memória. Enquanto uma pessoa tiver apenas leve dificuldade de memória, sem outros prejuízos mentais, ela não tem demência, muito menos o Alzheimer. Isso é importante de se falar porque muitas pessoas, por múltiplas causas, têm dificuldade de memória. Crianças desatentas têm dificuldade de memória. Pessoas adultas com ansiedade e depressão têm dificuldade de memória. Aliás, a maior causa de dificuldade de memória na população adulta é psicopatologias, ansiedade e depressão, estresse. Várias doenças físicas causam dificuldade de memória, como anemia e hipotireoidismo. Porém, quando a gente fala de demência, e isso inclui a doença de Alzheimer, não só a memória começa a ficar prejudicada e cada vez mais prejudicada, vai piorando progressivamente, como outras coisas, outras funções mentais vão sendo prejudicadas também. Então a pessoa pode começar a ficar confusa, desorientada, se perder, não conseguir mais fazer coisas que fazia. Por exemplo, pode ser alguém que faz crochê, macramê e já não consegue mais, alguém que jogava cartas e já não consegue jogar bem, alguém que dirigia e já se atrapalha para não apenas se localizar na cidade, como para manobrar o carro, enfim, fazer uma série de atos que são necessários para o cérebro. E isso inclui cálculo, juízo crítico. Um outro sintoma, por exemplo, dos pacientes que têm demência, eles começam a ficar paranoides, podem perder as coisas e achar que outras pessoas estão roubando, furtando, porque não encontram e começam a fazer essa atribuição de culpa aos demais. Um outro sintoma que muitas vezes acompanha as demências é uma desorganização do ciclo sono-vigília. O que é isso? O sono começa a ficar agitado, fragmentado, pode começar a ter alguma inquietude, alguma agitação no final da tarde, início da noite, é chamado de síndrome do pôr do sol. Enfim, o importante é ter claro que demência, da qual faz parte Alzheimer, a doença de Alzheimer, é uma doença muito mais ampla que afeta o cérebro e não dá só um pouquinho de dificuldade de memória. A demência, ela traz então essas dificuldades neurológicas, né? Sim. Explicar realmente a demência. E de fato, demência é muito mais comum nos idosos, embora existam alguns casos bem menos comuns de demência em pessoas mais jovens, principalmente com o advento de algumas doenças infecciosas, como a sífilis, a AIDS, pessoas mais jovens estão desenvolvendo demência. Mas é muito mais comum nos idosos. E nos idosos, são 3 situações que podem acontecer. O idoso é completamente normal, nem esquece. O idoso é um pouquinho esquecido, que eu acho que cai um pouco dentro daquele estereótipo do que nós pensamos da pessoa com 80, 70. Ela está um pouquinho esquecida porque ela é idosa. De fato, isso pode ser normal. Isso é chamado de comprometimento cognitivo leve. Porém, existe o idoso que começa a evoluir, além daquele esquecimento, desaprende as outras coisas, começa a se atrapalhar, começa a errar cálculos, se sabia cozinhar muito bem, já não cozinha muito bem, já se atrapalha com dinheiro, uma série de coisas começam a ficar atrapalhadas. Aí nós temos a demência. E a demência, a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa. É a doença neurodegenerativa mais comum no mundo.
E ela aumenta a sua frequência à medida que as populações vão ficando mais velhas. Por exemplo, sabemos hoje em dia que entre as pessoas que têm 90 anos, metade delas tem demência, e a maior parte delas vai ser doença de Alzheimer. Existe uma outra causa não tão comum quanto o Alzheimer no mundo e no Brasil, principalmente, que é a demência vascular, que é a demência causada por múltiplas isquemias cerebrais. Sejam elas grandes AVCs, no AVC a pessoa fica paralisada de um lado, não consegue falar de repente, né? Ou até múltiplos pequeninos AVCs que vão acontecendo porque a pessoa tem uma pressão que não controla, porque fuma. Que às vezes nem percebe, né? Que nem percebe. Que tem colesterol alto, que tem diabetes descontrolado. E aí isso vai fazendo pequenos AVCs no cérebro. E esses pequenos AVCs em si não causam nada, mas o acúmulo daqueles pequenos AVCs levam a um quadro demencial. Essa demência, chamada demência vascular, ela é totalmente prevenível, em teoria. Por isso que se fala tanto em controlar o colesterol, controlar o diabetes, controlar a pressão, não fumar, porque, entre outras coisas, esses hábitos ou essas doenças descontroladas levam à demência vascular, junto com o infarto, derrame. Porque a doença de Alzheimer, que é a primeira causa de demência, essa não tem atualmente nada claro que sirva para prevenção, né? Existem indícios, mesmo assim não são indícios muito fortes, de que se a pessoa mantiver uma atividade física na terceira idade e uma atividade mental na terceira idade, ela poderá ter menos chance de evoluir para o Alzheimer. Mas isso não chega a ser uma garantia. Manter o cérebro ativo, o corpo ativo, né? Exato. A pior coisa é aquela figura da pessoa que se aposenta e não faz mais nada, nem fisicamente, nem mentalmente. Não se ocupa o cérebro nem o corpo. Essa pessoa parece ter mais risco para desenvolver o Alzheimer. Uhum. E a maior causa de demência é o Alzheimer, né? Uhum. A segunda maior causa é a demência vascular. Em torno, assim, se nós pudéssemos dizer, uns 70% é Alzheimer, uns 20% é a demência vascular. Aquela que a gente pode prevenir é a vascular. Doutor, e se tinha muito um preconceito, enfim, com relação à demência e à loucura, né? Em algumas situações as pessoas diziam que a pessoa estava beirando a loucura, né? Isso também, na verdade, ela é totalmente um mito, né? Que foi desenvolvido ao longo dos anos, né? Sim. Nos estágios iniciais da demência de Alzheimer, às vezes até as pessoas ou a família ou as pessoas que convivem com o idoso afetado nem percebem muito, porque às vezes cai na conta assim, ele está com 80 anos, está com 70 anos e começou a se atrapalhar com isso, deve ser normal. Esse estigma de que começa com atividades, alucinações, paranoias extremas, agitação de quebrar, de morder, enfim, isso são poucos casos que acontecem e mesmo assim são casos mais avançados. Hoje em dia, se a doença de Alzheimer não tem prevenção, ao mínimo tem tratamento. Existem tratamentos que amenizam os sintomas, que até melhoram o quadro, principalmente no começo da doença. Consegue retardar um pouquinho os sintomas mais agressivos. Até mesmo melhorar. Se nós pegamos um paciente que está no começo da doença, em geral, os tratamentos com medicamentos, que são poucos, são poucas opções, mas eles podem, inclusive, melhorar o paciente no começo. Não volta ao normal, obviamente não volta. E parece que retarda um pouco aquele declínio que vai acontecendo no decorrer dos anos. Mas sabemos que uma vez que se chega ao diagnóstico confirmado de doença de Alzheimer, que é um diagnóstico que se faz mais pelo quadro clínico e fazendo exames para excluir outras coisas, para excluir um tumor, para excluir uma deficiência de vitamina, enfim, são necessários pelo mínimo uma série de exames de sangue, um exame de imagem do cérebro, uma tomografia ou ressonância. Com um quadro clínico típico, esses exames normais, a gente pode chegar ao diagnóstico da doença de Alzheimer. A partir daí, se fazer um tratamento, principalmente no início da doença, pode trazer benefício para a pessoa no sentido de ela melhorar, de ela conseguir fazer mais coisas, de ela conseguir conviver socialmente, de poder frequentar, sair acompanhada,
frequentar eventos sociais, ter atividades na sociedade, já com doença de Alzheimer na fase inicial. A doença é dividida em 3 fases. A fase inicial, que é perfeitamente possível a pessoa ter uma convivência na sociedade, principalmente se estiver sendo tratada e cuidada, né, pela família ou os cuidadores. A doença em estágio intermediário, que é quando se começa a perceber que a piora vem, e vem mesmo. E a doença na fase avançada. A doença da fase avançada é um paciente que já não fala, ele já fica mais restrito à cama ou à cadeira, já não tem convívio social. E é importante saber que, como se desaprende isso, numa fase avançada, a gente não tem mais perspectiva de ajudar com medicamentos em geral. Às vezes os medicamentos na fase avançada são usados mais para controlar a agitação, para ajudar a pessoa a dormir no horário adequado, porque ele perde mesmo, na fase avançada, o paciente perde até mesmo a referência do que é dia ou que é noite. Mas, como uma coisa que de fato importa em todas as fases da doença, e principalmente nessa fase mais avançada, é o carinho, é o cuidado. Como se você tivesse um bebê no seu colo. Você não fala para um bebê achando que ele está entendendo o que você está falando. Mas o bebê ele consegue entender o tom de voz que você usa, o jeito que tu abraças, o jeito que você beija, o jeito que você dá carinho. Essas coisas, para os pacientes com demência, principalmente nas fases mais avançadas, são mais importantes do que qualquer outra. O que se sabe hoje é que as pessoas com demência, principalmente com doença de Alzheimer, estão vivendo muito mais. Mas isso não é pela causa dos medicamentos. Isso é porque se entende a natureza da doença e se procura ter um cuidado mais geral. Então, às vezes, uma família que cuida bem, cuidadores que entendem e tem um jogo de cintura para aquelas situações que às vezes se interpõem, né, de agitação, essas pessoas elas podem ter mais tempo de vida com qualidade, mesmo tendo uma doença. Doutor, o senhor mesmo já comentou assim, que os sintomas são variados, né? Ele não é apenas a perda da memória, não é apenas a dificuldade de fala, né? São diversos sintomas e que é possível perceber, como perceber, né, esses sintomas num ente querido? Sim, enquanto houver apenas um leve prejuízo de memória e só for isso, provavelmente não tem nada de se pensar em demência ou Alzheimer. Agora tem que se perceber quando se começa a ter outros sinais de que não está indo bem, né? Como eu disse, a pessoa antes era muito boa de conta, já não é mais boa de fazer conta. A pessoa antes, a senhora fazia uma comida muito boa e agora ela começa a se atrapalhar, errar, perder o ponto, ou fazia um artesanato ou alguma outra atividade assim, de artesã muito boa e já não consegue, ou o cara sabia dirigir, ou a idosa também, e passa a se perder na cidade, ou começa a se atrapalhar, não consegue mais coordenar carro e portão de garagem, e tem coisas que começam a acontecer que, puxa, mas como é que está acontecendo isso? Nunca aconteceu. Esses às vezes podem ser os primeiros sinais dos outros prejuízos em outras funções cerebrais, além da memória, porque como eu disse no começo, demência é déficit de memória associada com outras disfunções cerebrais. Perfeito. E é nessa hora que a gente tem que procurar o médico? Sim, e precocemente. Porque, como eu falei, se dificuldade de memória fosse sinal de demência sozinha, então, por favor, né? Tem toda a população adulta estressada no mundo ocidental em algum momento está demenciada. E não é só dificuldade de memória, tem que ter outros comprometimentos. Perfeito. Tem que ter algumas alterações de conduta. E tem uma coisa importante que eu quero falar, que a maior parte dos pacientes com doença de Alzheimer não são casos familiares. A imensa maioria dos pacientes com doença de Alzheimer são a chamada doença esporádica, que ela vem por causa da grande idade, de alta idade. São muito raros os casos familiares. E esses raros casos familiares começam cedo na vida, abaixo dos 65. E geralmente tem vários casos na família. Para vocês terem uma ideia, se você tem um paciente com doença de Alzheimer na família, e esse paciente começou com sintomas acima dos 65, a chance de ser familiar é 1%. Então, a chance de ser familiar é quando são várias pessoas na família e geralmente essa doença começa antes dos 65, antes dos 60 anos. E que são a minoria. A maior parte dos casos de doença de Alzheimer não é hereditário.
Está relacionado à idade realmente. É realmente relacionada a uma degeneração que vem com a idade. Bom, doutor, nós vamos a um rápido intervalo, então, quando retornarmos, continuamos então a falar da doença de Alzheimer, né, com o médico neurologista, Dr. Cassiano Forcellini. A gente volta daqui a pouquinho. Retornamos com o programa Câmara Saúde de hoje, falando então sobre a doença de Alzheimer. Conosco, o médico neurologista, Dr. Cassiano Forcellini. Dr. Cassiano, a doença, ela tem acometido mais homens ou mulheres? Tem ligação com o gênero? Um pouco sim. Em primeiro lugar, porque as mulheres vivem mais. E daí elas têm mais chance de acontecer uma doença que é mais comum em idades muito elevadas. Então, a doença de Alzheimer está um pouco mais comum nas mulheres. Talvez parte da explicação seja o fato das mulheres viverem mais. Já a demência vascular, que é aquela causada por fatores de risco cardiovasculares, é mais comum em homens. Porque também, em geral, os homens se cuidam menos, ou fumam mais, ou se cuidam menos com relação à pressão, ao diabetes, ao colesterol. Então, existe essa diferença, né? A doença de Alzheimer é mais comum em altas idades, mais comum nas mulheres, também elas vivem mais. A demência vascular, que é a segunda mais comum, está mais relacionada a quem se cuida menos com relação à pressão, diabetes, colesterol, cigarro, que são os homens. Doutor, e o tratamento da doença em si, né? Medicamentos, existem tratamentos não medicamentosos? Sim, ambas as coisas. Antes de mais nada, é importante que o paciente com demência, seja qual for, ele tem que se ocupar. Ele precisa exercitar aquele cérebro, mesmo que seja um cérebro que está sendo afetado, ou por isquemias, no caso da demência vascular, ou por uma doença degenerativa, no caso da doença de Alzheimer. Ele precisa ter ocupação, porque a inatividade ela vai acelerar o processo. Ela vai aumentar a degeneração, ele precisa manter aqueles neurônios em atividade. Então, a terapia ocupacional, a terapia que não é baseada em medicamentos, deve ser universal nos pacientes com demência, principalmente no caso do Alzheimer, que é uma doença degenerativa. É só pensar, quanto menos usa, mais desgaste neuronal vai ter. A gente mantém os neurônios usando eles, então nós temos que manter a atividade. E, obviamente, tem que ser atividades proativas, em que a pessoa exerça alguma coisa. De preferência que envolva também atividade física, que possa ter alguma atividade mental e física junto. Isso é uma terapia ocupacional importante. Manter o convívio social sempre que possível. Uma coisa que é importante em termos assim da terapia que não medicamentosa é que algumas situações podem ser limitantes. Por exemplo, é difícil viajar com uma pessoa que tem demência. Em geral, isso não é uma boa ideia, salvo talvez algum quadro muito leve, assim, porque a pessoa ela fica muito arraigada ao seu ambiente. Tirar a pessoa do seu ambiente faz ela ficar pior, mais confusa, com isso mais agitada. Então, pacientes com demência que internam em hospital, pacientes com demência que viajam, eles têm maior tendência, que se mudam de casa, de local, eles tendem a se agitar mais, a ficarem mais confusos, a se angustiarem mais. Então, manter o mesmo ambiente é bom. Ou se tiver que mudar o ambiente, que pelo menos se mantenha alguns pontos de referência. Por exemplo, não deixar no escuro completo durante a noite, dormir totalmente no escuro, que a pessoa possa ter uma referência. Ter objetos, fotos, objetos mesmo que sejam de referências que a pessoa sempre teve, para ela poder se referenciar, isso aqui, reconhecer o ambiente, reconhecer o lugar. Porque a gente tem que tentar se colocar no lugar dessa pessoa, né? Imagina uma pessoa que está com a cabeça um pouco confusa, fazer uma viagem longa, ou ir para um lugar que nunca esteve antes, que não conhece nada, ou ficar no escuro completo. Doutora, a própria relação familiar também ela acaba mudando bastante, né? A gente já percebe diversos depoimentos de familiares, então, que comentam, né, de como é cuidar de uma pessoa que tem, né, o Alzheimer, que também exige um pouco de jogo de cintura, é toda uma preparação nova, né, Sim. quando o diagnóstico. Bem, existem muitos estudos e
Isso a prática comprova que as pessoas, os cuidadores dos pacientes com demência sofrem bastante, principalmente do ponto de vista psicológico. Às vezes até fisicamente, né? Porque num caso mais avançado, às vezes tem dificuldade de locomoção, de mobilidade, mas principalmente do ponto de vista psicológico, o cuidador sofre. Então, a família, o cuidador tem que pensar assim, tem que ter tempo para essa pessoa que é cuidadora poder descansar, né? É complicado do ponto de vista principalmente psicológico para o cuidador ficar o tempo todo aguentando o paciente com Alzheimer ou com demência, mesmo com a melhor boa vontade que possa ter, ninguém é de ferro. Falando um pouco sobre os tratamentos medicamentosos, os tratamentos medicamentosos existem para a doença de Alzheimer. Para a demência vascular não existe tratamento que funcione mesmo. O que funciona mesmo é a prevenção de novos eventos. Então, quando tem um paciente com demência vascular, que a gente identifica que a pessoa está daquele jeito por múltiplas isquemias cerebrais, o tratamento é controlar os fatores de risco para não piorar. E se tiver agitação, usar algum medicamento para isso. Se tiver insônia, algum medicamento para isso. No caso da doença de Alzheimer, na sua fase inicial, existem tratamentos que podem mudar o curso da doença, podem fazer a pessoa começar a melhorar até um certo ponto, em que vai estabilizar e passado algum tempo, que pode ser variável de meses, eventualmente alguns anos, ela começar daí estabilizar e começar a piorar de novo. Esses tratamentos estão indicados mais na fase inicial, eventualmente na fase intermediária da doença, e são medicamentos que aumentam principalmente um neurotransmissor no cérebro chamado acetilcolina. São basicamente 3 medicamentos disponíveis no mercado que fazem a mesma coisa, são disponíveis pelo SUS, pela lista de medicamentos especiais que o Estado fornece, então tem que se fazer um processo, tem que se provar para o Estado que a pessoa tem doença de Alzheimer, que ela está numa fase intermediária ou inicial. O tratamento, então, ele é disponível para todo mundo, né? Sim, desde que seja efetivamente doença de Alzheimer e que esteja numa fase em que a pessoa se beneficie, que é a fase inicial ou intermediária. Quando a pessoa já está numa fase assim que já não fala, que está restrita de movimento, aí não tem mais por que fazer esse tipo de tratamento, porque daí você vai prevenir o que se você já chegou no estágio que já não tem mais o que se fazer do ponto de vista de tratamento. Isso é importante, porque mesmo as pessoas que têm a doença de Alzheimer e que são tratadas, não há nada que vá impedir que a doença progrida no futuro, né? E por outro lado, só se justifica usar tratamento se o tratamento funcionar. Não tem por que a pessoa começar a tomar um medicamento para a doença de Alzheimer, se ela tiver, e não melhorar nada e seguir tomando medicamento. Essa ideia de que vai evitar a progressão, isso não existe. Isso é uma mentira. Ou o medicamento funciona e tem que ser mantido, ou o medicamento não funciona e aí tem que se trocar. E existem situações de pacientes que não melhoram com nada. Existem. Na verdade, a doença ela não tem cura, né? Não. Então, ela é uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né, doutor? Existem algumas perspectivas no horizonte. Ainda são perspectivas um pouco mais longínquas. Entendendo o porquê, o mecanismo pelo qual acontece essa degeneração do cérebro, existem pesquisas tentando ver se tem como impedir os passos iniciais, se tem como impedir antes que comece a evoluir para a demência, francamente. Se, por exemplo, identificando aquele idoso que é um pouco esquecido, que tem uma chance maior de evoluir para o Alzheimer, mas não tem Alzheimer ainda, se uma intervenção ali, uma vacina ou algum tratamento ali possa impedir que ela evolua para a doença de Alzheimer. Mas isso ainda está na área da pesquisa e não se sabe absolutamente se essas estratégias vão dar certo ou não. Existem tratamentos sendo pesquisados para isso, mas não... isso é mais uma esperança para o futuro de quem não tem. Para o nosso futuro, será que quando nós tivermos uma idade de risco para essa doença, haverá alguma outra coisa? Esperamos que sim, vai ser nesse sentido. Doutor, por exemplo, um familiar meu recebeu então o diagnóstico da doença, né? Como se portar, como se movimentar a partir dali, né? O que o senhor indica tanto para o familiar que vai organizar, né, toda essa questão do ente querido que foi diagnosticado com a doença, mas estando na parte inicial, na fase inicial da doença, muito mais fácil, né, de se adaptar, né, doutor? Sim, sim. Uma outra coisa que acontece nessa fase inicial
é que como as pessoas ainda estão apenas no começo da doença, elas se dão conta do que elas não conseguem mais fazer. E às vezes elas se deprimem por causa disso. Por exemplo, vamos colocar a situação de um idoso que jogava carta muito bem, se reunia com os amigos e começa a perceber que só vai mal, só perde e vira motivo de gozação, de chacota, e ele já não vai. Mas ele já não vai porque ele sente vergonha já daquilo e ele percebe que ele está indo mal. Então, às vezes, no começo da doença, pode sobrevir um pouco de depressão junto. E uma outra coisa muito importante de se falar, a depressão no idoso ela pode simular um caso de um quadro de Alzheimer, né? Um quadro de demência. Isso é chamado de pseudodemência. Existem estatísticas que não são nem nossas, são de ambulatórios especializados em demência dos Estados Unidos, que dizem de que cada 10 pacientes que vão lá por demência, 3 nem demência têm, eles são deprimidos. Ou seja, a depressão no idoso não põe o idoso a chorar compulsivamente, a tentar se matar, esse tipo de coisa. Claro que isso eventualmente no idoso pode acontecer, mas é comum que a depressão no idoso se manifeste com um quadro que simula uma demência. Ele começa a perder o interesse em fazer as coisas, ele começa a se atrapalhar para fazer as coisas. Então, uma situação muito importante, quando você tem um idoso que está tendo prejuízo mental, assim, de memória, é avaliar se ele não está deprimido, porque se ele estiver deprimido, talvez um tratamento para depressão resolva o quadro dele e evite dele receber um rótulo de uma coisa que ele nem mesmo tem, como um Alzheimer. Então, às vezes a primeira coisa que se faz com um paciente que tem suspeita de demência ou de Alzheimer é enquanto você vai fazendo os exames e fazendo os testes, podem demorar, a gente pode fazer testes com um antidepressivo por 1 mês, 40 dias, 45 dias para ver se essa pessoa tem alguma melhora. Até para saber diferenciar se é um idoso deprimido que está com prejuízo mental por causa da depressão ou se é um idoso com demência que está deprimido porque já não percebe que não consegue fazer certas coisas. Né? Uhum. Doutor, então, no caso, né, o senhor também falou que tem que ter todo esse cuidado, até inclusive com o tratamento, né? Então, a menor dúvida, procurar um médico, verificar a possibilidade, né, do que está acontecendo e estar sempre atento, né? Isso também é bastante importante. Sim, né? e, assim, é importante avaliar porque às vezes a gente vê coisas meio absurdas, assim. Primeiro, pacientes com demência vascular, que tem múltiplas isquemias, sendo tratado como se fosse Alzheimer. Aí tu perguntas para a família, melhorou? Não. Mas é óbvio que não vai melhorar, porque está tomando medicamento para Alzheimer e a pessoa tem demência vascular, está cravejada de isquemias no cérebro, e que é óbvio que está acontecendo. E não vai ter melhora alguma com tratamentos para demência. E às vezes estão brigando na justiça para conseguir o medicamento do Estado para a doença de Alzheimer, mas a pessoa nem tem Alzheimer. Uhum. Outras coisas, uma coisa que eu já comentei antes, um paciente com Alzheimer na fase avançada já não tem benefício nenhum de tratamento para a doença de Alzheimer, de medicamentos esses para a doença. Tem benefício de tomar medicamento para dormir, medicamento para ficar tranquilo, se for necessário, mas não tem por que estar mobilizando grandes coisas para algum tratamento que previna a progressão ou que melhore a doença numa fase que já não tem melhora. Uhum. Mas o pior absurdo nem é isso. O pior absurdo é a gente perceber, às vezes, que tem pessoas que têm dificuldade de memória, muitas vezes, como eu falei, por estresse, por questões psicológicas, e que acabam recebendo medicamento para a doença de Alzheimer. E aí a coisa que não tem sentido mesmo, que as pessoas não têm nem demência e estão recebendo um medicamento que, entre aspas, funcionaria para a memória. Tem que ficar claro uma coisa para a população. Não existe remédio para a memória. Isso é uma falácia, não existe. Existe identificar a doença, a situação que está dando dificuldade de memória e tratar aquela situação. Por exemplo, a maior causa de dificuldade de memória na população adulta é ansiedade, depressão e estresse. É isso que tem que ser tratado. Não existe remédio para a memória. Maior causa de dificuldade de memória e outros prejuízos mentais nos idosos, demência, Alzheimer. Bem, existe medicamento para a doença de Alzheimer. Específico. Agora, vai tomar um medicamento para melhorar a memória. Isso é uma falácia.
Isso não tem sentido nenhum. Isso não existe. O funcionamento cerebral é muito complexo para achar que um medicamento vai melhorar a memória. Isso aí é reduzir o cérebro a cabeça de um alfinete. E não é muito complexo. Então não existe. Isso já se tentou muitas vezes e nunca deu resultado algum. Então achar, eu tomo tal medicamento para melhorar a memória, isso é uma falácia. O que pode acontecer da pessoa ter um problema específico que está afetando a memória. Por exemplo, uma coisa que acontece muito hoje em dia é a deficiência da vitamina B12, porque tem muitas pessoas que usam anti-inflamatório tem gastrite, úlcera, atrofia o estômago e o estômago produz um produto que nos ajuda a absorver a vitamina B12. E a vitamina B12 é essencial para o cérebro. Então, se a pessoa tem uma gastrite atrófica, ela pode ter deficiência de B12 e com a falta de B12 pode começar a ter prejuízo mental. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica também, que tiram uma parte do estômago ou todo o estômago, essas pessoas, se não fizerem reposição da vitamina B12 de forma injetável pelo resto da vida, podem desenvolver deficiência de B12. Isso não é as maiores causas de dificuldade de memória, mas é uma causa específica. Então, sempre que a pessoa estiver notando um sintoma, ela tem que procurar auxílio para tentar descobrir a causa do problema. E não tomar medicamento para memória, porque primeiro não vai funcionar e segundo que não está nem procurando direito o que é, nem sabe. Uma doença que não sabe exatamente qual tem, né? Às vezes, como eu disse, pode estar ansioso, deprimido, não está tratando isso e está se queixando de dificuldade de memória. Pode ter uma deficiência vitamínica, uma anemia, um distúrbio de tireoide e está com dificuldade de memória. Infelizmente, uma coisa que dá muito isso, que a gente nem comentou aqui, mas talvez valha a pena colocar, é o álcool. Hoje em dia, se reconhece que o uso abusivo de álcool é uma causa de demência. E tem muitas pessoas adultas que tomam álcool em uma grande quantidade, não sentem nada, não tem nenhum prejuízo atual, mas no futuro vão ter demência por álcool. E tem muito idoso que consome muito álcool, sim, veladamente, escondidos, socialmente aceitável. E se essa pessoa tem alguma propensão, aquele consumo de álcool vai poder, exagerado, diário, ou em grande quantidade, vai acelerar uma degeneração cerebral. Hoje em dia se reconhece que o uso compulsivo de álcool, em grande quantidade, ele leva a uma demência também. Então, claro que o uso em pequenas quantidades eventual não o faz, mas a gente tem que alertar as pessoas desde jovem que ser um tomador rotineiro pode ter prejuízos no futuro. Doutor, a gente agradece a sua participação aqui no Câmara Saúde. Nossas portas estão sempre abertas para o senhor, né? Que é importante realmente a gente alertar a população, né, sobre a saúde, né, doutor? Muito obrigado por essa oportunidade e estou à disposição para outras oportunidades. Perfeito. A gente fica por aqui então com o Câmara Saúde de hoje. Uma boa noite para você e até logo mais.